versos 46 e 47. Diz assim a palavra de Deus: E perseverando de comum todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comeu com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Até aí. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre igreja nos lares, ou pequeno grupo. Em nossa era, criou-se uma ideia de que eu posso servir a Deus sozinho, que eu não preciso estar junto com o corpo de Cristo, que de algum modo eu posso em minha casa, no meu canto solitário, ser igreja. De maneira que boa parte das igrejas modernas, elas não possuem de fato uma organização que proporcione ao corpo de Cristo uma comunhão, um relacionamento, e posso além dizer a prática da fé cristã. Então, em boa parte das igrejas, o contato dos irmãos é um contato superficial. Eles se veem no domingo, eles cumprimentam com a paz do Senhor pessoas que eles não conhecem, acaba o culto, eles se despedem de 2, 3 pessoas, vão para as suas casas e ele acabou. De maneira que de fato não há uma interação, não há um laço, não há um relacionamento. E poderíamos dizer que então isso é igreja, porque quando nós olhamos para a Escritura, não é isso que nós vemos. Nós vemos que o cristianismo está completamente ligado a relacionamento, a andarmos juntos. Nós notamos isso na igreja primitiva, nós notamos isso com o Senhor Jesus Cristo, que tinha 12 que comiam, andavam, dormiam sob o mesmo teto que Ele. Nós vemos isso nas cartas de Paulo, nós vemos isso por toda a Escritura. Nunca vimos o povo de Deus de maneira isolada, solitário, mas sempre em comunidade. Não é à toa que nós somos comparados a ovelhas. Ovelhas andam em rebanho. Mas nós não somos lobos solitários, nós somos ovelhas. E como ovelhas, portanto, precisamos andar em comunidade. Agora, como é que nós fazemos isso se o nosso relacionamento é superficial? Se o relacionamento da igreja de Cristo é um relacionamento de um mero cumprimento no final do culto, se nós de fato não nos envolvemos e não nos preocupamos com a vida um dos outros, poderíamos dizer que isso é igreja? Eu creio que não. Quando nós olhamos aqui para esse texto, de como a igreja se organizava e vivia, nós percebemos algo muito diferente do que é praticado hoje em boa parte das igrejas. Nós percebemos um povo que amava estar junto. Nós percebemos um povo que partia o pão em casa. Nós vemos um povo que louvava a Deus com alegria, com simplicidade, com temor, que perseverava na doutrina. E a consequência disso era que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E portanto, como faremos isso? Ora, cremos, portanto, que o pequeno grupo é um desses meios. O pequeno grupo ele nos proporciona um relacionamento mais profundo, porque afinal, não tem como servir a Deus sem servir o seu irmão. É impossível. Não é à toa que em 1 João o apóstolo vai dizer que é o seguinte: se eu digo que amo a Deus, mas não amo meu irmão, sou mentiroso, e o contrário também é verdadeiro. Então servir a Deus está completamente ligado a servir o irmão. Mas como isso é possível? Somente o relacionamento. Então veja, batizar, irmãos, é um ato simbólico que representa a nossa morte para este mundo e a nossa nova vida em Cristo, e portanto a nossa salvação. Mas não apenas isso, é o símbolo do nosso ingresso no corpo de Cristo, a igreja. Veja, é o ingresso no corpo.
Nós precisamos saber, irmãos, o que é uma igreja e o que é esse relacionamento que exige daqueles que desejam tornar-se membro do corpo de Cristo. Porque nós não podemos querer ser cristãos se desejamos andar sozinhos. Você pode ser budista, você pode ser espírita, você pode ser macumbeiro, você pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Menos cristão. Então veja, acreditamos, irmãos, que a igreja é uma comunidade que existe para servir a Deus e servir o próximo. De maneira que não tem como servir a Deus sem servir o próximo. Ora, é por isso que nossa igreja tem os pequenos grupos. Ali, irmãos, os relacionamentos são estreitados. Ali relacionamentos nascem, se tornam firmes. Ali nós temos a oportunidade de servir ao nosso irmão. É claro, se tratando de pecadores, é ali também onde nós crescemos, onde nós aprendemos a perdoar, onde nós aprendemos a amar, onde nós aprendemos a ser misericordiosos, benignos e todas as outras demais coisas. É ali, irmãos, onde nós expressamos os nossos valores como igreja. Veja, por exemplo, a sua vida. Como é que você organiza a sua vida? Você organiza a sua vida com base naquilo que você tem como valor. Por exemplo, por que alguém corre? Agora eu estou correndo. Por irmão Moreira. Tem que fazer parte, irmão. Faz bem para a saúde. É bom, tem que cuidar da saúde. E por que alguém corre, se exercita, faz academia? Espero eu que não seja ter um corpo esculpido, né? Porque esse também é um dos ídolos deste século. Mas veja, por que alguém faz exercício? Porque valoriza a saúde. Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar da igreja? Como é que eu vou estudar se eu não tiver um corpo saudável? É impossível. Então alguém que valoriza a saúde vai então se exercitar. É um valor. Por que você estuda? Porque você valoriza o aprimoramento. Você quer se aperfeiçoar. Para quê? Às vezes para ter um emprego melhor, às vezes para migrar de carreira, para trazer sustento para sua casa. Isso é um valor. Porque alguém se alimenta bem, porque visa o bem-estar. Então observe, você organiza a sua vida com base nos valores que você tem. Pastor, eu não faço nada disso, eu gosto de comer fast food e ficar na Netflix. Tem algo errado com seus valores. Tem algo bagunçado, tem algo desalinhado aí. E quando se trata da igreja, muitas pessoas veem a igreja também com valores bagunçados, desalinhados. E portanto nós precisamos realinhar. Mostrar, meu irmão, minha irmã, é nisso que nós queremos. É isso que a Escritura anuncia. Por exemplo, uma empresa. Você chega em uma empresa, vai fazer integração, lá tem o quê? Missão, visão e valores. Aí o gerente lá fala, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores. Te apresenta os setores, fala, a gente tem essa política, é assim que nós funcionamos. Então após ver tudo aquilo, você decide se vai continuar ali ou não. Você não é obrigado a ficar ali. Mas se ficar, você tem que sujeitar a missão, a visão e os valores. Ora, a igreja obviamente não é empresa, mas temos sim valores. Recebemos sim uma missão do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando por uma direção. E isso, vez ou outra, precisa ser relembrado à igreja. Porque a igreja também é organizada com base naquilo que a Escritura expressa, que deve ser o valor de nós, o povo de Deus. Então, o que temos como valor? O pequeno grupo é um dos nossos valores. Ou melhor, o pequeno grupo é um lugar que existe para expressar os valores centrais da fé cristã. Quais valores? Ensina a palavra. Aqui só eu falo. Aqui vocês ouvem. Mas lá no pequeno grupo, todos têm a oportunidade de falar e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O pequeno grupo também expressa o valor evangelismo. Irmãos, para que você acha que serve um pequeno grupo? Só para você ir, ouvir ali o que foi falado no domingo, comer uns lanchinhos e ir para sua casa? Não. Isso também é um instrumento evangelístico. É para você convidar alguém.
É para você chamar alguém para participar com você. Você sabe que a igreja não está com muita moral. Então, às vezes, quando você fala para alguém, vamos comigo à igreja, fala, não, a igreja quer saber de pastor, não, quer saber de igreja, não. Tem asco de igreja. Por causa de muitos problemas, às vezes já teve, traumas, e por aí vai. Mas às vezes você fala, vamos em uma reunião em uma casa. As pessoas são mais ávidas a participar de uma reunião. Aí elas vão lá, compartilhar a palavra. Poxa, bacana. Ouve o louvor. Partilha ali também do lanchinho. Você bate um papo com aquela pessoa. E quando você menos percebe, a pessoa está aqui com você. Frequentando a igreja. Aquele que odiava a igreja está aqui. Irmãos, eu sou fruto disso. Eu lembro até hoje. Faz quase 20 anos. Mas meu tio foi lá, estava indo comprar pão. Aí meu tio me chama de filho. Ô filho, o que você vai fazer à noite? Meu tio, eu tenho 11 anos. À noite eu estou em casa. Não posso ir para onde eu quero. Não, mas sua família tem algum compromisso? Não, então onde eu sei. Vamos comigo lá, eu chamava de célula, né? Vamos na célula? Se o meu pai e minha mãe deixaram, eu vou. Aí ele conversava com meu pai e com a minha mãe, se deixar. Aí fui. Participei, gostei. Aí depois fui na outra semana. Aí na terceira semana eu lembro que eles passaram um filme lá que deixou aterrorizado. O filme era Deixados para Trás. Fiquei aterrorizado com aquele filme lá. E meu Deus, fiquei sonhando com aquilo lá. Mas foi assim. E aí meus pais nem deixavam eu ir, nem não deixavam ir. Mas eu fui caminhando, fui progredindo, converti. Depois minha família conheceu a Jesus. Fui caminhando, fiz seminário. Passei a trabalhar na igreja, me tornei integral. Hoje estou aqui um pastor, pregando para você. Mas por quê? Porque alguém lá atrás falou, vamos lá comigo. Em uma reunião, numa casa. Quem vai ter lá? Louvor, compartilhando a palavra, um lanchinho. Se não for pelo louvor, pela palavra, vai pelo lanchinho, né? Então eu fui lá e me converti. Então você nunca sabe o que pode acontecer em uma reunião simples na sua casa. Vidas podem ser transformadas. Vidas podem ser mudadas. Pessoas podem ser resgatadas. Famílias podem ser restauradas. Pessoas podem ser libertas. Dali podem ser pastores, homens que farão a diferença na nação. Por isso, irmãos, o PG também é um instrumento evangelístico. Não é para apenas a igreja ficar ali reunida em uma espécie de bolha. É para que nós, como emissários de Cristo, convidemos, chamemos, anunciemos a palavra de Deus. Porque essa foi a missão nos dada, não foi essa? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas nós vivemos uma era de muito comodismo. E não cumprimos aquilo a qual fomos ordenados. Mas o PG serve para isso também, porque muitas pessoas têm mais facilidade para frequentar um pequeno grupo do que vir a uma igreja. Mas começa ali. O pequeno grupo também é para discipular os irmãos, para ajudar no apacentamento. Ali no pequeno grupo você tem irmãos mais velhos, irmãos mais novos, irmãos que são bebezinhos na fé, estão acabaram de converter. E os mais velhos vão ensinando os mais novos, vão contribuindo, vão ajudando, vão ali chamando para tomar um café e vão ensinando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, instruindo. A pessoa falta, tem a preocupação de ligar, o irmão, está tudo bem, aconteceu alguma coisa, estou passando aí na sua casa. De maneira que aquelas pessoas que estão ali são também discipuladas, são acompanhadas. O pequeno grupo também, irmãos, ele nos leva a exercer o nosso ministério. O que é ministério para você? Alguns costumam pensar que ministério é justamente isso aqui, pregar. Mas não, ministério, irmãos, é serviço. Não
ser visto. Então não são muitas as pessoas que estarão aqui no louvor, não são muitas as pessoas que estarão aqui pregando, mas todos nós podemos falar da palavra de Deus, podemos louvar a Deus, podemos servir a Deus lá no pequeno grupo. Na verdade começa lá. Alguém que não serve no pequeno grupo não pode servir aqui. Não pode. Começa lá. Então, o PG, irmãos, é a forma a qual esses princípios são transmitidos, a qual esses valores são impregnados no coração dos irmãos, dos mais antigos e dos novos que estão chegando. E com isso é extremamente importante que você participe, que você se engane, que você se envolva. Veja, nós cremos que o pequeno grupo, irmãos, ele é tão fundamental que nós fazemos essa comparação. O que é mais importante para o pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Ora, as duas. Sem uma, ele não pode alçar voo. Agora, o que é mais importante, pastor? O culto ou o pequeno grupo? Ora, os dois. Os dois são importantes. Se a gente, irmãos, às vezes não participa do pequeno grupo, como é que a gente vai crescer? Não vamos. Eu não digo nem crescer numericamente, mas eu digo crescer como cristãos. Você não vai crescer cristão e a igreja também não vai crescer numericamente. E por quê? Porque de fato nós não estaremos servindo a Deus. Se não há relacionamento, irmãos, não há serviço prestado a Deus. Nós chamamos de pequenos grupos e não células, porque o objetivo é bem diferente. A célula tem o objetivo de multiplicar, crescer. E é claro, nós queremos crescer. Os pequenos grupos se multiplicam, mas queremos em primeiro lugar que você cresça, que você avance, que você amadureça, que você aprenda a servir. Não é assim que funciona? Eu tenho 4 filhos. E tem a Sofia que tem 5 anos. E a Sofia que é maiorzinha, ela já ajuda o quê? A cuidar do mais novinho, a auxiliar nas pequenas coisas, a olhar, a dizer, não pode fazer isso, papai não gosta, olha, isso é pecado. Fala para as irmãs dela. Irmãos, o que se espera de você como cristão é que você cresça, é que você amadureça e que você passe então a auxiliar aqueles que estão chegando. Hoje na igreja há uma síndrome do Peter Pan. Cristãos que nunca crescem, cristãos que permanecem sempre no mesmo estado, que nunca se preocupam com o seu estado atual espiritual. De maneira que Paulo, isso não é algo só da nossa época, mas Paulo também, o autor de Hebreus, falou: eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês não aguentam alimento sólido. Eu tenho que ensinar os rudimentos da fé. Ele vai dizer que alguns já deveriam ser mestres. Irmãos, isso não é confrontativo. Às vezes você está na igreja há 10 anos, há mais de 5, 6, 7, 8, 20 mil anos na igreja, e não cresce, não avança. Está sempre numa condição de ser servido e nunca servir. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele treina os seus discípulos por 3 anos e meio e os envia. Para quê? Para trabalhar, para servir. Irmãos, nós não vamos à igreja simplesmente para ouvir uma palavra e crescer em conhecimento. Nós vamos para, a partir dessa palavra, a partir desse conhecimento, aplicá-lo. E ali no quadro escrito ali, você escreveu: sede praticando essa palavra, não apenas ouvintes, porque caso contrário vocês estarão enganando a vós mesmos. É como o homem que olha no espelho e no instante seguinte esquece da sua própria imagem. É por isso que nós dizemos que nós não recebemos nenhuma visão. Nós não vamos chamar para receber visão, nós somos chamados para seguir a visão que Deus deu aos apóstolos, que está registrado na Sagrada Escritura.
Nós queremos ser uma igreja o mais fiel possível ao que diz a palavra de Deus. Aqui nós não temos alvo de crescimento, 1.000, 10.000, 15.000, 20.000, o batido dos 500, o batido dos 300. Nós temos apenas um alvo, que você cresça como cristão, que você avance, que você saia da meninice espiritual. Mas como isso será possível se você não se relacionar com as pessoas? Não é possível. Não é possível. O nosso desejo aqui, irmãos, não é por sucesso ministerial. O maior sucesso aqui é o avanço dos irmãos. É sermos fiéis. E ser fiel implica em desejar ver vidas sendo salvas, transformadas, mudadas. É ver a sua vida, irmãos, avançando. A Bíblia vai dizer que os nascidos de Deus, eles são como a luz da aurora, que vão crescendo até se tornar dia perfeito. Eu não estou dizendo que todos serão pastores, mas todos somos chamados para ser servos. Servos, as melhores traduções do grego trazem como doulos, que é escravo. Para que você acha que Cristo te salvou, te libertou, restaurou a sua vida? Para você ficar sentado, ouvindo uma palavra todo domingo? Não! É para que você fosse para o campo e colocasse a mão no arado. É isso. Irmãos, que forma mais prática há do que fazer isso? De fazer isso do que participar de um pequeno grupo? Lá você aprende a servir, contribuir, ser generoso, amar, adotar alguém para cuidar, para acompanhar. Mas hoje, muitos cristãos não têm vivido assim. Por quê? Porque nós vivemos um momento de muita bonança, de muita tranquilidade. Sabe que a perseguição, irmãos, faz com que a igreja cresça. A perseguição é como um fogo que refina o ouro, que tira toda a escória. Escória é o restolho do ouro, não presta. Então, em termos de perseguição, a igreja é consolidada, ela cresce, ela avança. Por quê? Porque ninguém, irmãos, vai servir a Deus se não tiver convicção, visto que a sua vida está em xeque. Então, o primeiro princípio, a igreja se unia no templo e em casa, é isso que nós vemos aqui. Diariamente eles estavam reunidos, partindo pão, louvando a Deus, perseverando, com alegria. Meus irmãos, servir a Deus deve ser motivo de alegria, não enfado. Sabe o que me impressiona às vezes? Os pentecostais. Rapaz, os pentecostais estão doutrina totalmente errada, completamente. Mas eles têm um zelo, né? Tem culto todo dia, eles estão lá, todo dia. E a gente aqui 2 vezes por semana, 3 vezes, não consegue. Não consegue. Os cristãos aqui diariamente, irmãos. Esse povo não trabalhava, esse povo não tinha o que fazer, claro que tinha. Mas eles tinham o quê? Uma prioridade. Coisa que às vezes você não tem. E é por isso que você não consegue ser frequente no culto, no pequeno grupo. É porque você ainda não colocou isso como prioridade. Então, na história nós vemos sempre 2 reuniões, uma maior e uma menor. Você vai ter, por exemplo, John Wesley, que chamava de clube santidade. E por quê? Porque de fato, irmão, você se torna santo ali caminhando com os irmãos. Você precisa aprender a perdoar, precisa aprender a amar, precisa aprender a ser misericordioso, benigno. Eu estava lá numa reunião lá de Ceci, no Prático, e a irmã estava compartilhando lá, né, os desafios que há no Ceci com as famílias lá. As criancinhas que brigam, fight entre criança. Os adultos que se estranham. E, irmãos, um dos versículos ali que ficou em voga é que o ferro afia ferro. Como é que você vai ser afiado se você não é sozinho? Aí é claro. É claro que você não vai ser afiado. É claro que ninguém nunca vai te incomodar. É claro que você nunca vai ter que perdoar alguém. É claro que você nunca vai ter que pedir perdão. Mas isso é servir a Deus? Essa é a vontade de Deus? Irmãos, até entre os apóstolos havia ali umas contendas. Lembra lá?
Pedro, Tiago e João. Tiago e João, certa feita, chega diante do Senhor Jesus Cristo e fala: Senhor, eu queria fazer um pedidinho aqui, uma coisa pequenininha. Peça, permite que nós assentemos uma à sua direita e outra à sua esquerda, quando vier no teu reino. Um dos evangelhos vai dizer que foi a mãe que pediu ainda. Olha aí, mãe, pede lá pro mestre lá. Igual aquela criança que pede, né? Pede pra sua mãe para dormir aí na sua casa. Mas o que o texto chama a atenção não é o pedido deles, porque o Senhor não repreende eles. O Senhor vai falar: rapaz, você sabe que você tem que passar, o cara você tem que tomar para poder estar nessa posição. Sei, e nós aceitamos, tá bom. O texto chama a atenção para a atitude dos outros 10. Os outros 10 ficam indignados: como assim? É só enxerido mesmo, parecido. Não é que você toma a direita, a esquerda. É como se eu tivesse pensado: é porque eu não pensei nisso antes. Eles ficaram bravos, porque eram orgulhosos, arrogantes também. E o Senhor então ali dá uma grande lição. Vocês precisam aprender que o maior é o que serve, e que o último é o primeiro, e que o menor é que é o maior no reino dos céus. Sempre os apóstolos havia isso, irmãos, que é entre nós. Então muitas pessoas deixam de participar, por quê? Porque não querem se ferir, mas não tem jeito. Vida cristã, irmãos, é caminhar com pecadores. E é por isso que eu acho que John Wesley colocava esse nome, é clube de santidade. Porque tem como, caminhando com gente, você vai às vezes se ferir. E assim funciona. Estava aqui dando um curso de noivos para o Michel e a Aline, e eu estava justamente, a primeira lição que eu dei a eles foi o Evangelho aplicado ao casamento. Porque se eles não compreenderem que são dois pecadores convivendo, é claro que haverá brigas, contendas. São pecadores que nos ensinam, não são dois santos. E quando se trata da igreja, irmãos, é a mesma coisa. Aqui ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é pecador. E portanto, se nós queremos ser santos, precisamos caminhar próximos. A igreja da China chamava de igreja dos lares. E por aí vai. A Coreia do Sul é que está em alta, né? Com os doramas e tudo mais, e com a sua tecnologia. Muitos não sabem da história, mas a Coreia do Sul foi arrasada. E hoje é uma das maiores economias do mundo. E aí, 30% da população lá é evangélica. Se falar passou 30%, aqui é mais da metade da população. Só que tem um pequeno probleminha. Porque lá 30% da população é evangélica e o país é próspero. E nós, o país, tem mais da metade e o país é uma miséria. Não, pastor, é por causa dos políticos. Não. É por causa da sua atitude como cristão. É porque de fato nós não influenciamos. Nós não somos sal, nós não somos luz. Então são as 2 hipóteses para nós. Primeiro, esse número está inflado. Não é mais da metade da população. Mas segundo, o pouco de cristão que há, genuíno, está acomodado. Ora, o Hernandes Dias Lopes visitou a Coreia do Sul e ele disse que a base da evangelização lá, sabe qual que é? Qual que é a base da comunhão dos crentes? Pequenos grupos. Pequenos grupos. Então, irmãos, para nós isso não é modismo, não é algo do homem. Para nós, pequeno grupo faz parte da igreja, essa é a igreja. Se isso aqui acabar, irmãos, um dia essa edificação pode acabar. Eles podem nos proibir: ó, se não tiver o padre Lula aqui, não vai poder ter culto, não. Como é que a gente vai fazer? Escondido. Segundo, a igreja prepara os seus obreiros por meio dos PGs. Então, os nossos PGs, irmãos, são instrumentos para formar os líderes e pastores, quer integrais, quer não. Então, em muitas igrejas, a pessoa fala um pouquinho bem, chega e já coloca a pessoa ali para pregar, para ser pastor e tudo mais. Isso, via de regra, causa um grande dano na igreja, gera racha, gera intriga, inveja, por aí vai. Agora, o PG nos dá a oportunidade de conhecer uns aos outros. Pastor, eu tenho vocação pastoral. Ah, é? Que benção. Excelente obra almeja, diz a Escritura. Então vamos lá, vai lá, pega no grupo, ajuda o líder lá, depois passar o líder, e lá vai ser o teste. Porque imagina, se a pessoa não cuida do PG,
Se ela não vai atrás das pessoas, se ela não se importa com as pessoas, como é que vai cuidar da igreja? Quem fica cada vez maior, com maiores problemas, com desafios imensos, não vai. Não vai. Então, irmãos, o PG é uma maneira justa de desenvolver liderança. Ninguém fica com inveja de ninguém. Esse irmão aqui vai ser líder de PG. Já sabia. Irmão disposto, é sério. Está ali. O irmão que vai ser pastor. Estava na cara que ia ser pastor. Olha o jeito que cuida do PG. Olha o carinho. Olha o amor que apacenta as ovelhinhas. Olha como ele assumiu o pastor. Olha o zelo com a palavra. Olha como ele estuda. Está na cara. Está vendo? É uma maneira justa de desenvolver liderança. Então a pessoa lá começa como membro, depois auxiliar de PG, depois de PG, obreiro, pastor. É assim. Foi assim que aconteceu comigo. A pessoa ela quer tocar um louvor. Quer tocar um louvor? Muito bem. Primeiro lá, não tem jeito, tocar não tem jeito. Lá, atrás das malhadas. A pessoa vai lá, começa a tocar, começa a servir, começa a ajudar. E aí depois vem e nos ajuda aqui. É justo. Por isso que nós temos encorajado os irmãos do louvor a participar com frequência do pequeno grupo. Falei com eles, participar do pequeno grupo não tem como servir aqui no louvor não. Porque é lá, tem que ser lá primeiro. Terceiro, a igreja apacenta por meio dos PGs. Eu gosto de igreja pequena porque é mais acolhedora. É claro que é. Com certeza uma igreja pequena é muito mais acolhedora que uma igreja grande. No entanto, alguém que tem esse pensamento não serviria para andar com Jesus. Porque Jesus tinha 12 que andavam próximo. A gente vai ver o envio dos 70 e ele estava cercado de multidão. Agora vamos trocar isso aqui para a gente entender. Não quero crescer mais porque não conseguiremos apacentar. Vamos mudar isso aqui. Eu não quero que mais vidas sejam salvas, pois não conseguiremos apacentar. Percebe o absurdo? Irmão, se a igreja cresce, o que tem que acontecer? Tem que se levantar outros líderes, os pastores. Simples. E aí então, a igreja é apacentada. Quinta-feira, eu tive um problema, a gente tem um pequeno grupo aqui. E meu carro quebrou, eu fiquei lá parado lá. Ele ficou naquele impasse, cancelando o PG, não cancelando o PG. Aí quando eu decidi cancelar, tinha umas 12 pessoas aqui. Eu falei, como é que vai fazer? Eu falei, Josival, algum louvor aí e faz uma oração e fala para o pessoal compartilhar, para entender domingo, sem bolsa, sem nada, ou alguma outra coisa. Aí fizeram aqui a reunião, uma benção. Aí eu estava lá, falei, puxa, Michel, o Michel estava comigo no auxiliando lá. Puxa, Michel, mas o que será que Deus quer com isso, né? Quebrou, hoje foi um dia um tanto desafiador, muitas coisas ao mesmo tempo. Aí eu gosto de brincar, o Michel é um homem mais perto de Deus. Falei, eu preciso orar, né? Eu vou orar para saber o que Deus quer com isso. O Michel, não, pastor, já sei. Que é isso aí, pai? Não precisa nem orar, direto. Não, pastor, é óbvio. Presta atenção. A igreja precisa ter irmãos dispostos a servir. Imagina o que acontece no dia de culto. Quebrou o carro, o pastor não consegue ir, ficou doente. Não tem culto? Não tem PG? Não, os irmãos precisam ser despertados, acordar, servir, se colocar na brecha. Não, Jesus não nos chamou, irmãos, para tomar chá em Sião, mas para marchar, para servir. Pastor morre, acaba a igreja? Pastor antes morreu. Acabou a igreja? Nós somos chamados para ser servos. Imagine domingo, irmãos. Lá estão os 12 apóstolos. E aí, morreu martirizado o 11. Só ficou lá o João vivo. E depois morreu de velhice. A igreja acabou? A igreja acabou? Não. Cá estamos nós. A igreja continua. E por quê? Porque outros se levantaram do lugar. É assim que Deus faz, meus irmãos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Se o grão de trigo
Não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se cair na terra e morrer, produz muito fruto. Veja a igreja, irmãos, ante a perseguição eles cresciam, eles avançavam. E nós também precisamos, irmãos, avançar, crescer, espiritualmente, numericamente. Levantar pessoas engajadas com o reino, não engajadas comigo, com o reino de Deus. Porque eu sou igual a você. Então é claro que nós queremos crescer numericamente, que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para isso. Nós utilizaremos aquilo que a Bíblia ordena. E o pequeno grupo, irmãos, é uma bênção para isso. Para acolher, para apacentar, para discipular pessoas, para evangelizar. Eu já falei que na antiga igreja, o que nós fazíamos? Cada irmão era responsável por uma pessoa que estava chegando. Nós chamávamos de anjo da guarda. E por 3, 4, 5, 6 meses ali acompanhava. Chamava uma posturinha de discipulado, tomava café uma vez por semana. Não era o pastor que fazia, era a gente. Mas hoje, nós vamos à igreja e não queremos servir. Quando nós somos chamados à responsabilidade, fugimos. Não, quem serve sempre teimoso. Irmãos, por acaso não há temor no seu coração? Pense você falando isso para Deus. Não, Deus, é porque tinha que ter muita responsabilidade lá na terra, lá. Um pastor, essa pastorando lá é exigente, é bravo. Ele cobra a gente lá, fala, não, já quer esse negócio. Mas já falou isso para Deus? Você acha que Deus vai aceitar essa desculpa? Não vai, meu irmão. Não vai. Quarto, a igreja cresce por meio de pequenos grupos. Então a gente vê aqui em Atos 42, 46, 47, que conforme o povo, em obediência, louvava, partia o pão, perseverava de comum acordo na doutrina, o Senhor acrescentava dia a dia os que não são discípulos. A igreja crescia. Havia um momento numérico constante. Jesus disse o seguinte, irmãos, os PGs são uma resposta para isso. Nós queremos atingir todos os bairros aqui. Mas como nós fazemos isso se não há engajamento? Não tem como. A verdade de muitos pastores que não querem crescer é porque eles não querem mais trabalho, porque, irmãos, a igreja dá trabalho. As ovelhinhas têm que carrabar. Tem que limpá-las toda hora, tosquear, às vezes quebrar a perna. É assim que funciona. A igreja dá trabalho, irmãos. E quanto mais gente, mais trabalho. Mas é isso. Levanta o marido para trabalhar com nós, sofrer com nós. É assim que funciona, irmãos. Então, essas pessoas não querem ter trabalho. Com esse número de gente aqui já dá para ter uma vida sossegada, confortável. Olha porque o Paulo vai dizer, me gastarei, deixa ele gastar. Olha o que Jesus falou, o zelo pela tua casa me consumirá. Mas eu não quero terminar os meus dias, a minha vida dizendo, que vida prazerosa, foi uma viagem maravilhosa, que aventura. Não. Eu quero terminar minha vida falando, combate o bom combate. Até o fim eu lutei. Velhinho lá, ó. Se Deus permitir a velhice para mim. Estava lá, pregando, ensinando, instruindo. Temos que combater o bom combate. Então veja que às vezes nós reformados costumamos até dar desculpa para isso. Não, pastor, alguns irmãos vêm aqui. Hoje tem bastante gente à noite, né? Glória a Deus. De manhã também tinha bastante gente. Às vezes tem aqui à noite 8 pessoas. A maioria vem pela manhã. Aí algum irmão bem intencionado chega assim, tentando me animar, dá um tapinha nas costas, assim. Difícil uma igreja bíblica, né? Uma igreja fiel. É verdade, né? Igreja bíblica, é claro que cresce, mas devagar. Mas isso não pode ser desculpa, irmãos. A resposta para o evangelho falso é um evangelho fraco. Peraí, se eu estou pregando e nada está acontecendo, se eu estou pregando e pessoas não estão sendo transformadas, só temos duas respostas. Primeiro, há um problema com a minha pregação. E se esse é o problema, eu preciso
o outro problema, eu estou pregando de maneira fiel, mas você, como cristão, não está aplicando isso na sua vida. Eu tenho buscado ser fiel. Você tem sido fiel? Irmãos, definitivamente a resposta para o evangelho falso não é um evangelho fraco. A igreja primitiva não era fiel porque eles estavam crescendo, eles estavam avançando. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda, melhor das hortaliças, mas vai crescer, se expandindo. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: ide, fazer discípulos de tentarem. É claro que, como eu disse, a gente não está disposto a fazer qualquer coisa não do crescimento, do avanço. Mas não podemos dizer que a nossa igreja está vazia porque somos fiéis, porque somos reformados. Não, isso é desculpa. A verdade é que muitos reformados precisam de uma reforma em sua mentalidade. Essa é a verdade. Um dia o irmão estava assim falando para mim: pastor, porque não sei o quê, e predestinação, e não sei o quê, e sou predestinado, eu não sou predestinado. Eu falei: irmão, você sabe quantas vezes eu penso nisso na semana? Se sou predestinado, se sou predestinado? Nenhuma. Eu não fico pensando nisso. Eu sou filho, pronto, acabou. Você sabe quantas vezes eu penso, quando eu vou pregar para alguém a respeito de Jesus Cristo, será que é predestinado? Nenhuma. Eu vou e prego. Mas a gente fica usando esses pretextos para não pregar para ninguém, para não fazer nada, para não agir, para não obedecer a Deus. É por isso que muitas igrejas reformadas estão morrendo. Literalmente. Literalmente. Eles definitivamente não se parecem nada com os reformados do passado. E eu não quero ser esse tipo de reformado. E não quero que a nossa igreja seja assim. Vamos olhar para Lutero, que mudou o mundo. A história do Ocidente. Um homem corajoso que se levantou a despeito de todo o risco de vida. Vamos olhar, irmãos, para Calvino, que mudou Genebra. Vamos olhar para George Whitefield, que multidões paravam para poder ouvi-lo. Vamos olhar para John Knox, que mudou a história da Escócia. Não precisa reformar nosso tempo. Porque a única reforma que acontece é nos seus prédios. É claro, irmãos, que às vezes por sermos fiéis, podemos não ter resultado, é claro. Mas um país como o nosso, que está ávido, pessoas que estão no engano, estão esperando você, que então tem tido aqui um conhecimento para pregar, para poder ensinar. Mas pode acontecer, Jeremias foi fiel, não teve nenhum resultado, nenhum. Imagina você pregar a vida inteira e ninguém converter. Mas como é que Jeremias ficava? Senhor, eu fui fiel, mas ninguém converteu? Não. Nós temos o que chamamos de Lamentações de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele chorava pela conversão daquelas almas. E Jeremias está muito caliente, né? Está muito pentecostal, chorando pelas almas. Essa sempre foi uma realidade, irmãos, em todo o povo fiel. Chorar pelas almas. Podemos ser fiéis e não crescer. Mas precisamos avaliar se às vezes a falta de crescimento, irmãos, é por causa da nossa falta de obediência. Porque se Romanos 1,16 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, algo errado. Se nós temos proclamado o Evangelho, ninguém tem solução. E não há algo errado com o Evangelho, é algo errado conosco. Quinto de um princípio. A igreja acontece no reino dos PGs. O PG, irmãos, é a igreja. Então, quando você vai para Romanos 16, 1 Coríntios 16, Colossenses 4, Filemão 1, você vai observar ali igrejas se reunindo na casa de Ninfa, igrejas se reunindo na casa de Áquila e Priscila. Então veja, a igreja estava ali se reunindo nas casas.
Então hoje, eu dispenso que só se tiver uma plaquinha, né? Ministério de Casais, é que os casais estão sendo apacentados. Se tiver uma plaquinha, ó, culto da manhã é culto de EBD, culto dominical, é que as pessoas serão instruídas. Sempre quando alguém vem e pergunta, vocês têm EBD? Eu falo assim, quando acontece? De manhã à noite. Porque só existe culto de ensino, não existe culto de outra coisa. Nós nos reunimos para ouvir o que tem a dizer o Senhor na sua palavra. Pronto, nós não queremos pílulas motivacionais para a família, para qualquer outra coisa. Nós queremos entender o que a Escritura diz. Porque o nosso maior valor são as pessoas. É a salvação, é a edificação, é o discipulado de pessoas. É que elas cresçam, que elas se convertam, que elas avancem no Senhor. É fazer discípulos e não apenas pessoas que se convenceram que são discípulos. Você pode até, às vezes, não saber tocar, não saber pregar, não ter muitas habilidades. Mas todos nós, irmãos, somos chamados para o serviço, para o ministério da reconciliação. Você pode sim pregar o Evangelho, você pode sim convidar alguém, você pode sim participar do culto, você pode sim participar do pequeno grupo. Muitas igrejas estão chamando o povo a acumular, a amar esse mundo. Muitas igrejas estão instigando a cobiça, a ambição, a ser um sucesso aqui. Mas, meus irmãos, a igreja é a única coisa que vai ficar para a eternidade. O que eu estou chamando aqui é para fazer algo mais excelente, algo que vai ecoar para além daqui. Hoje nós temos muitas ONGs e é maravilhoso, mas apenas, irmãos, alimentar pessoas sem pregar o Evangelho é um desperdício. É mandar pessoas com a barriga cheia para o inferno. Eu não estou dizendo que não devemos servir os menos favorecidos. Devemos. Mas sem se esquecer de que eles precisam do pão que eles recebem. Esse é o principal. Então as questões sociais, irmãos, elas são de fato lindas, mas são temporais. Eu estava contando pela manhã a caminhada do Nicolas lá, né? 235 quilômetros de BH até Brasília. É lindo, você fica motivado, o pessoal fica no frenesi mesmo. Precisamos de jovens assim. Mas ainda que tenha algum efeito apenas temporal. Irmãos, nós somos chamados para marchar por algo que tem efeitos eternos. Efeito eterno. Algo mais excelente. Irmãos, isso deveria empolgar ainda mais o seu coração. Isso deveria incendiar o seu coração. Jesus não veio pregar uma reforma deste mundo, irmãos. Ele veio pregar o fim deste mundo. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento, porque esse mundo é como um navio que está afundando. É como o Titanic, quem estiver nele irá para o fundo do mar. As pessoas passam a vida inteira lutando por coisas tão fúteis, ficar rico, ser bem sucedido, se dedicando a causas sociais, políticas. Não estou dizendo que não precisamos de bons cristãos ali, precisamos. Mas para cristãos que estejam olhando para a eternidade. Tem uma irmã aqui que sempre ora assim, né? Grava a eternidade em nossos olhos. Sempre ora assim, você vê essa frase. E é isso, irmãos. Ter em vista que nós estamos caminhando para a eternidade. O seu serviço existe para o fim, para cooperar em algo que vai ecoar na eternidade. A sua família existe para algo que vai ecoar na eternidade. O seu recurso existe para algo que vai ecoar na eternidade. Que nós, irmãos, possamos compreender isso. E que lá no final da nossa vida, quer pela morte ou quer pela vida do Senhor, nós possamos dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e agora a coroa da justiça está reservada a mim, porque eu amo o Senhor. Que a nossa vida não seja pautada em lutar por coisas fúteis, mas por algo que terá um significado eterno. Ora, o pequeno grupo é uma grande oportunidade de você fazer esse serviço a Deus, de você prestar o seu serviço a Deus. Portanto, irmãos, se envolva. Decida ser do superficial. Decida parar de apenas
ser servido e passar a servir. Decida, se você sabe um pouco mais, a ajudar quem sabe um pouco menos. Decida abrir a sua casa, assumir o PG. E não porque eu vou te elogiar, porque é responsabilidade, mas porque você ama o Senhor. Porque você quer ver o reino dele avançando aqui em Taubaté. Amém?